Muito bem, olá queridos, graça e paz, que a paz de Jesus esteja em sua vida, em seu coração, em todo o seu viver, em todo momento. Vamos então à nossa oração na prática de hoje, e estamos meditando em 1 Reis, capítulo 8, e hoje o nosso versículo é o verso de número 10, na presença do Senhor nosso Deus, ok? Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor com o hino e meditar daqui a pouquinho na palavra do Senhor nosso Deus. 1 Reis 8 e o verso 10, vamos meditar sobre temas para a oração. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança, nós temos paz, gozo nos vem, força nos dá. Muito bem, vamos então à nossa meditação, ok? É a nossa força. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Nós vemos aqui sobre a palavra do Senhor, nos mostrando de que a glória de Deus na nossa vida, ela precisa ser mantida. Ela é a razão, como já vimos desde a primeira live, de toda a vida do ser vivente que serve a Deus e principalmente daquele que decide viver em oração, num meio de intercessão, numa vida de intercessão. Quem vive na vida de intercessão, como nós vimos no versículo anterior, ele deve entender de que a vida dele está as instruções da palavra, que é as tábuas da aliança dentro da arca, vivendo a glória de Deus. Ele vive uma vida de compromisso com a palavra, ele vive uma vida de compromisso com a arca, que é a glória de Deus. Ele vive uma vida de compromisso com o que diz hoje, o sacerdotismo. Todos nós somos sacerdotes da nossa alma. E como que funciona isso diante de Deus? Nós somos mordomos daquilo que vivemos, daquilo que passa por nossa alma, daquilo que nós estamos enfrentando e das coisas e áreas que Deus colocou nas nossas mãos. Nós somos mordomos diante de Deus, e de uma forma tão especial que a palavra nos fala que levantamos a Deus ofertas diárias de primícia, de louvor, de adoração, de convivência com o Senhor em todos os frutos que nós fazemos. E nós levamos a Deus as áreas da nossa vida e tudo que é em nós como um serviço sacerdotal. Assim como ali só entrava no Santo dos Santos, no lugar onde estava a Arca da Aliança, os sacerdotes específicos e escolhidos, nós só vivemos a glória de Deus, o compromisso da glória de Deus em oração, se nós temos o compromisso de sermos sacerdotes, cuidadores da nossa alma diante de Deus, cuidadores do nosso espírito diante de Deus, cuidadores do nosso caminho diante de Deus. Se a gente não cuida, se a gente não se preocupa com a qualidade que está a nossa alma, o nosso espírito, se a gente não é mordomo e não somos sacerdotes, não tem como viver uma vida de intercessão, de oração, não tem como viver uma vida de consagração, não tem como viver o sacerdotismo. Porque isso é uma aliança eterna com Deus. E aí as orações não são respondidas. Por quê? Porque tudo tem que estar em conformidade com os compromissos que o indivíduo tem diante de Deus. Levar as instruções, as tábuas na sua vida sempre, e levar a arca de Deus na sua vida sempre. A palavra e o mover profético, a glória e as essências de Deus. São alianças sobre nós colocadas por Deus, que elas devem ser conservadas. E isso faz com que o nosso serviço de intercessão, de oração seja respondido e entendamos que somos diante dele reis e sacerdotes, definidores e adoradores.
Aqueles que servem a Deus em tudo que vivem, em tudo que fazem, estão servindo, estão vivendo para Deus todo o momento. Todo o momento de suas vidas. Então esse é hoje o nosso devocional de que os sacerdotes, eles saíam do santuário quando eles levavam a arca e quando eles saíram de lá, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Quando o sacerdote, significando a nossa vida, trabalha bem diante de Deus, toda a glória de Deus enche a casa, enche o nosso ambiente. Toda a glória de Deus completa o trabalho que Deus quer fazer através da nossa vida. Se a gente é um sacerdote que cuida bem das áreas que Deus fez. Então, resumindo, para orar, para Deus responder, nós precisamos entender que somos mantenedores da glória, mantenedores da palavra e mantenedores do serviço sacerdotal da nossa vida, daqueles que estão ao nosso redor, de todo o projeto que Deus queira fazer no nosso caminho. Amém? Vamos para o nosso devocional de hoje, 24 de julho de 2025. Nosso devocional do livro Fé, de Kennedy Hagin, está com o título número 2, A Voz Interior, ok? Diz assim, em Cristo, Romanos 9:1. Digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. O modo número 1 de o Espírito Santo nos guiar é por meio do testemunho interior. O modo número 2 é através da voz interior. O homem interior tem uma voz, assim como o homem exterior tem a sua. Denominamos consciência a voz do homem interior. Às vezes essa voz também é denominada intuição, orientação interior, testemunho interior ou a voz mansa e quieta. Essa voz não é a voz do Espírito de Deus nos falando, porque quando o Espírito Santo fala, a sua voz é revestida de autoridade. A voz mansa e quieta é a voz do nosso Espírito. Mesmo assim, o nosso Espírito capta a mensagem do Espírito Santo que em nós habita. Por exemplo, na meditação de 19 de julho, contei como uma campainha pareceu soar dentro de mim quando entrei naquele prédio à venda em Tulsa. Eu sabia no meu íntimo, a resposta está aqui, mas eu não queria prestar atenção. Mais tarde, quando minha esposa perguntou depois sobre a minha decisão, respondi não, vamos ficar onde estamos. Porém, ao ir para a cama naquela noite, não conseguia adormecer. Minha consciência doía, meu espírito sabia que eu não lhe prestara atenção. Então orei, Senhor, eu na carne não quero mudar para Tulsa, mas se é isso que tu queres, não agirei contra a tua vontade. De repente, dentro de mim, aquela voz mansa e quieta disse, vou lhe dar aquele prédio, fique observando o que vou fazer. E Deus fez exatamente isso, ok? Confissão, escuto a voz do meu espírito e lhe obedeço. Muito importante e interessante obedecer à voz do Espírito de Deus. Então, nós temos aliança com a glória, nós temos aliança com a palavra, nós temos aliança com o sacerdotismo quando começamos a viver com Deus. E através dessas alianças nós vivemos em constante oração e Deus nos responde por sua graça, ok? Vamos às nossas datas comemorativas do dia 24, hoje, Dia Nacional do Suinocultor, aquele que trabalha na parte da criação de suínos, recordando a importância dessa atividade. Dia Internacional do Autocuidado, Dia Nacional da Lei das Cotas e Dia dos Primos, comemorado em Portugal, ok? Essas são as datas comemorativas. Vamos então orar, agradecer e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos sacerdotes. Tudo que há em nós primeiro passa pela aliança que temos com Deus. Se aquilo que queremos, que oramos, que pedimos não está na aliança da palavra, na aliança da glória de Deus, da honra de Deus e na aliança do sacerdotismo com Deus, não tem como Deus responder. Deus não responde, porque não está na qualidade de ser cooperativo aquela resposta para com a aliança da palavra, a aliança da glória e a aliança do sacerdotismo. Toda a nossa vida é para trabalhar como sacerdotes diante de Deus em tudo. Então, se não há essa conjunção, não tem ligação, né? E para isso nós temos que lembrar as
os itens de alianças, as alianças que Deus fez conosco, as alianças que Deus concordou conosco. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tua palavra nesse dia. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Nós te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós pedimos que o Senhor venha nos visitar, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória. E nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar a cada dia a entender e lembrar das alianças que nós temos. A aliança com a palavra, que é as tábuas, a aliança com a tua glória, o mover profético, que é a arca, a aliança com o nosso dever de devocionar a ti todos os dias, a nossa razão de vida, nosso viver espiritual, como devoção de cuidado e manutenção em todos os nossos termos, porque nós somos sacerdotes teus. Nós estamos em todo o nosso movimento oferecendo primícia a ti, oferecendo o melhor para ti. Nos ajude a lembrar que nós somos sacerdotes e a tua glória enche todo o nosso ambiente quando nós estamos constantemente vivendo como sacerdotes diante de ti. Recebe nossa vida, nosso mover, nosso trabalho, nosso descansar, nosso levantar, tudo que fazemos, Senhor Deus Jeová, recebe para ti. Toma controle e domínio de todas as coisas. É o que nós te pedimos, confiando em ti, Senhor. E te agradecemos, desde agora e para sempre, que nós vamos fortalecer nossa vida como sacerdotes espirituais, cuidando daquilo que o Senhor nos dá. Em oração, em jejum, na palavra, no conhecimento, pelo poder do nome do Senhor Jesus, nos teus dons, daquilo que o Senhor nos envia. Nos ajude a cuidar daquilo que o Senhor concede e coloca no nosso caminho, Senhor, por ordenança de trabalho diante de ti. Pai, nós oramos também pelas datas comemorativas dos profissionais envolvidos, os primos nesse dia lá em Portugal. Colocamos as cotas e as áreas financeiras do nosso país. Colocamos o autocuidado, Senhor, das pessoas e dos humanos no nosso país. Também colocamos o sinocultor diante de ti, toda a criação de suínos do nosso país nas tuas mãos. Oramos também para que o Senhor guarde e proteja o nosso país, dê sobriedade sempre mais a cada um, Senhor, que os índices, Senhor, de violência, de agressividade por conta, Senhor, muitas vezes daquilo que há embriaguez, que se reduza, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós desfazemos todo o mal, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos a tua proteção, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe. Lembrando você que nós temos uma live toda terça-feira às 20 horas. Também temos palavras de Novo e Velho Testamento, pensamento cristão e outras mensagens para você aqui neste canal. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like e fazer a sua inscrição. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!